Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. E você que é novo aqui, galera, não esquece de deixar teu joinha, não esquece de se inscrever no canal e também não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo, um parente, enfim. Aquela pessoa que você pensou, aquela pessoa que você sentiu no seu coração, que você possa deixar Deus te usar poderosamente. E galera, eu tô tão cansada hoje, tão cansada, que eu pensei, meu Deus, eu tô tão cansada, acho que eu não vou gravar vídeo. Mas, enfim, né, eu orei muito, coloquei meu cansaço de lado e vou fazer a obra de Deus, né, porque a gente não pode deixar o cansaço nos parar de fazer a vontade do Senhor, a obra de Deus. Hoje eu nem tirei nem meu esmalte da unha para vocês terem uma ideia, né? Eu queria até tirar o esmalte para gravar aqui bonitinha, ficar bonitinha aqui para vocês, mas enfim, né? O vídeo não é sobre unha, não é sobre o cansaço, mas é sobre a palavra de Deus. Então, que Deus possa ministrar o teu coração. Eu acredito que Deus vai me usar poderosamente através dessa palavra aqui que Ele colocou no meu coração essa semana para compartilhar aqui com vocês. Eu até quero compartilhar aqui com vocês algo que eu tava arrumando meus cabelos ali, né? Daí peguei o Babyliss pra fazer esses cachinhos aqui. Pensa, quando eu fui enrolar o Babyliss e fui arrumar, não sei o que deu na minha cabeça, que eu peguei naquele treco lá. Meu, pensa na queimadura que eu levei nos meus dedos, doeu tanto. Eu já tava cansada, aí queimou, doeu. Eu fiquei, acho, uma meia hora com a mão lá embaixo da torneira para passar a dor, para aliviar a dor. Mas, como eu falei para vocês, né? A gente tem que, às vezes, esquecer um pouquinho da gente e fazer a obra de Deus. Se eu fosse hoje, eu tinha milhões de motivos para não gravar, né? Cansada, queimei os dedos, poderia ter ficado estressada, ter desistido, ter falado, não, Senhor, não vou gravar hoje. Se fosse a Natália antigamente, pode ter certeza que eu ia agir dessa forma, eu ia arrumar desculpa, eu ia ficar brava, eu ia ficar irritada na hora que eu tava me arrumando e queimei meus dedos, eu ia arrumar motivo para mim não gravar, mas eu confesso para vocês que Deus tem me motivado tanto a gravar esses vídeos aqui, Deus tem me tocado tanto, sabe? Porque é algo tão gratificante. Eu confesso para vocês que cada vez que eu gravo vídeo aqui, que eu deixo uma mensagem aqui para vocês, Deus tem renovado as minhas forças. Deus tem estado comigo e eu sinto a presença do Senhor cada vídeo que eu faço, cada palavra que eu entrego aqui. E eu tenho visto o agir de Deus. Então a gente não pode parar de fazer a vontade de Deus só porque acontece alguma coisa, né? Ou a gente se machuca, ou a gente tá com alguma dor, ou enfim, qualquer motivo, a gente não pode desistir de fazer as coisas de Deus. A gente tem que ir mesmo sem força e fazer, porque eu creio que quando a gente faz, porque toda vez assim que eu tô cansada, que eu venho aqui, gravo o vídeo, Deus me dá um renovo, assim, seja fisicamente, seja mentalmente, porque nem é sempre o cansaço, nem é sempre fisicamente, mas às vezes a gente tá cansado mentalmente, e eu creio que toda vez que eu venho aqui e gravo, e assim é com vocês também, quando eu acredito que quando vocês se dispõem a fazer algo para Deus, Deus ele vem e renova as forças de vocês, sabe? Aquilo que você estava pensando em desistir, Deus vai lá e renova, dá um novo ânimo para você, porque ele tem visto o teu esforço, ele tem visto o que você tem feito para fazer a obra do Senhor, da forma que você tem feito, porque nem sempre a gente está bem para fazer as coisas para Deus, nem sempre a gente tá bem para, né? Às vezes eu tô cansada na madrugada para orar, eu levanto mesmo sem força, oro, converso com Deus, eu gosto de orar na madrugada, eu gosto de conversar com Deus. Quando eu não faço isso, parece que me falta algo, sabe? Galera, o tema do vídeo eu até marquei aqui para mim não esquecer, né? O tema do vídeo é: corrija um tolo e o fará o teu inimigo.
Olha só a palavra que Deus colocou no meu coração. Pois é, essa palavra se encontra lá em Provérbios 9, 8 a 9, do versículo 8 a 9, que fala assim: corrija um tolo e você fará o inimigo. Corrija um sábio e ele vai querer aprender mais. E ele vai querer buscar mais. E ele vai querer cada vez mais ter conhecimento. Então, essa palavra que Deus colocou no meu coração, espero que ela fale grandemente ao coração de vocês. A gente precisa aprender e entender que precisamos aprender mais de Deus, que a gente não sabe o suficiente, a gente não sabe nada, na verdade. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu entendo e percebo que eu preciso mais, eu preciso mais, eu preciso buscar mais, eu preciso me encher mais da presença dele. Por isso que eu tava falando para vocês que quanto mais eu oro na madrugada, mais eu quero mais, eu preciso, eu dependo de Deus, eu quero mais de Deus. E quando eu não busco ele, eu sinto falta dele. E assim é o conhecimento do Senhor. Quanto mais a gente busca conhecimento, não do mundo, né? Eu falo assim, que quando a gente busca conhecimento de Deus, dos céus, Deus, ele abre nossa mente, sabe? Ele dá uma sabedoria pra gente, assim, que o homem não consegue explicar, né? O homem olha para você como uma pessoa que não tem um diploma, como uma pessoa que não tem estudo, tem tanto conhecimento, sabe falar tão bem, sabe? Como é que essa pessoa consegue tudo isso? Porque não tem conhecimento. E é aí que vem, sabe? Porque Deus usa aqueles improváveis para confundir aqueles que se dizem muito sábio. E você percebe que uma pessoa que se acha demais, que se diz que conhece as escrituras, né? Pessoas que se acham demais, que se vestem daquela capa religiosa, elas não aceitam muito bem ser corrigida. Quando você vai corrigir uma pessoa que já se acha demais, que já se acha muita coisa assim, eu sei, eu já sei disso. Você não precisa me falar. Ela começa a ter raiva daquelas pessoas que estão corrigindo ela. Ela costuma ter raiva porque ela não admite que ela está errada, ela não admite que ela precisa corrigir algumas atitudes dela. E a pior coisa, eu falo para vocês que a pior coisa é ser corrigido. É muito ruim ser corrigido. Quando a gente é tolo, quando a gente não tem sabedoria dos céus, é horrível ser corrigido, é horrível ser confrontado, é horrível ser colocado contra a parede e dizer que você está errado. Mas quando a gente começa a buscar, a se encher mais de Deus, a gente percebe que a gente precisa muito, a gente precisa aprender demais, que a gente não sabe nada ainda. E que a palavra de Deus fala muito forte aqui com essa palavra. Sabe, corrija um tolo e você ganhará um inimigo, e é verdade. Quantas vezes você vai corrigir uma pessoa e ela se revolta contra você, ela arruma uma confusão que você nem consegue entender qual é o motivo daquela confusão, só porque você a corrigiu, só porque você falou que não era daquela forma, sabe? Eu até gravei um vídeo aqui para vocês e falei de um tempo que eu era muito, que eu sou teimosa, né? Eu falei sobre isso, eu sou teimosa. E quando eu não entendia, então quando Deus ele vem com essa palavra aqui para mim, corrija um tolo e você fará um inimigo. Então, que comportamento você tem tido quando você é confrontado? Que comportamento você tem quando alguém fala para você que não é assim, que está errado? Que comportamento você tem? Porque às vezes muito se diz cristão, muito se diz seguidor de Cristo, mas quando é confrontado, o velho eu volta à tona, sabe? Eu estou certo, o orgulho bate mais alto. E vocês estão errados, porque é assim que o dono da razão se comporta. Eu estou certo e você está errado, sabe? Mas quando você se torna uma pessoa sábia, você entende que a vontade de Deus ela tem que prevalecer. A vontade de Deus ela tem que estar acima de qualquer coisa. Que servir a Deus, que deixar Deus no controle de tudo, é entender que
o entendimento de Deus, a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem dos céus sobre a sua vida é a melhor coisa. E muitas das vezes ser sábio não é brigar, mas é ficar em silêncio. Sábio não é aquele que faz barulho. O sábio é aquele que faz silêncio. O sábio não é aquele que tanto fala, porque por tanto falar você acaba falando palavras que vai machucar alguém, palavras vazias, palavras tolas, mas um grande sábio é aquele que sabe ouvir, que sabe a hora certa de falar, que sabe a hora certa de calar a boca, que sabe a hora certa de sair de um lugar, que sabe a hora certa de aprender, sabe? E a gente vê isso porque o que Jesus mais ensinou pra gente foi essa grande sabedoria. Jesus era um homem muito sábio, mas um homem de poucas palavras. Se você prestar atenção ali, você vai ver que quando Jesus ele abria a boca dele para falar algo, era sempre algo dos céus. Era sempre algo dos céus. E Jesus ele falava muito de Deus. Ele falava muito sobre o reino dos céus, sabe? Então, assim, a gente tem muito que aprender com Jesus, tem muito a aprender com Deus. E quando a gente alcança esse nível que Deus ele quer nos levar, esse nível mais elevado, a gente vai entendendo que precisamos ter uma sabedoria, precisamos ter discernimento para as coisas, precisamos saber a hora certa de agir, precisamos saber a hora certa de ficar quietinho, precisamos saber a maneira certa de todas as coisas, sabe? Então que você possa se permitir Deus trabalhar na sua vida, que você possa se permitir Deus entrar na tua casa, entrar com providência nessa situação que você tem vivido. Mas permita Deus guiar por você. Não queira sair por aí querendo mostrar sua verdade para as pessoas. Então, quando a gente começa a perceber que quando a gente vai adquirindo uma certa idade, a gente vai adquirindo também uma grande sabedoria, sabe? Porque quando a gente acha que sabe demais, eu tiro por mim quando eu era adolescente. Eu achava que eu sabia de tudo. Eu sempre sabia de tudo. Os meus amigos sabiam de tudo, mas os meus pais nunca sabiam de nada. E era sempre na época deles, agora o tempo era diferente, mal sabendo a gente que o mundo pode mudar. Mas tem coisas que continuam as mesmas coisas, sabe? Respeito, caráter, aprender a ouvir. Se eu tivesse ouvido mais os meus pais, ouvido principalmente o meu pai, que o meu pai era um homem duro, assim, sabe? Meu pai era um homem mais rígido. Mas se eu tivesse ouvido mais ele, dado ouvidos ao que ele falava, eu sei que muitas coisas eu teria evitado na minha vida. E se a gente pudesse fazer isso com Deus também, se a gente desse mais ouvido ao que Deus fala pra gente, a gente ia evitar muito sofrimento que a gente já passou na vida, sabe? Então, assim, que a gente aprenda a ouvir, que a gente aprenda com os mais velhos, aqueles que já têm uma certa experiência de vida, eles sempre têm algo a nos ensinar. E é tão bom sentar, ouvir uma história, né? Ouvir uma experiência de vida. É tão bom a gente adquirir essa sabedoria pra gente, sabe? Então, quando Deus ele vem nos corrigir, é porque Ele ama
Deus, ele corrige aqueles que Deus ama. Então, se Deus ele está te corrigindo, é porque Deus te ama. E se você for uma pessoa sábia, você vai entender isso. Você vai permitir Deus te encher com a sabedoria dele. Você vai se permitir Deus mudar a sua vida. Você vai se permitir ser transformado por Deus. Então, galera, esse foi o tema do vídeo de hoje, dessa semana. Que essa palavra ela possa falar com você grandemente. Que você possa se permitir ser transformado. E que você possa se permitir ser corrigido por Deus. Não saia por aí fazendo tolice ou tendo um comportamento errado, inadequado, na hora errada, mas que você possa aprender com Deus. Porque quando a gente está disposto a aprender com Deus, a gente está disposto a crescer espiritualmente. A gente começa a ficar disposto a evoluir o nosso nível. Então, galera, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.